e a gente vai estar dando uma caminhada, tanto assim na sequência, né, da narrativa bíblica, e dando um olhar geografia e arqueologia bíblica. E a gente vai estar batendo um papo a respeito de algumas informações, não como uma leitura bíblica do texto bíblico, mas uma leitura do contexto em que o texto é narrado, a partir de um olhar, né, da realidade de lá, que é estranha à realidade daqui. Que nem, por exemplo, a minha esposa estava conversando comigo sobre um texto em Naum, né, sobre os carros tendo colisão e tudo tal. Aí eu falei, olha, Gisele, tem gente que diz que isso daí é a profecia dos carros de hoje. Eu acho que não é, né? Por quê? Porque a gente olha para o texto como se o texto fosse da nossa época. Então, quando a gente lê carro, a gente pensa em quê? Carro, né? Então, quando a gente pensa algumas coisas que a gente está lendo, a gente pensa como se o texto tivesse sido escrito ontem, né, na rua da nossa casa, e não é bem assim, né? Há uma distância cronológica e geográfica, cultural, né, do ambiente bíblico e o nosso ambiente. E aí, bem, em relação à questão da Bíblia, a gente não pode esquecer, né, que quase 2000 anos se passaram desde os últimos acontecimentos descritos na Bíblia. E aí muitas cidades que são mencionadas, né, no relato bíblico foram destruídas e grande parte das regiões rurais sofreu os efeitos de guerra e falta de manutenção, e em decorrência disso, o contexto geográfico apresentado pelos estudiosos para vários acontecimentos na Bíblia não é específico, né? É importante observar isso. E as descobertas arqueológicas dos últimos 2 séculos permitiram a identificação de vários lugares mencionados na Bíblia. 2 bons exemplos, né, como é dito aqui nesse Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, eu achei ele legal porque tem figura, né? E assim, ele é mais recente do que algumas outras obras que eu tenho aqui, que eu vou para elas mais para me orientar na sequência do trabalho. Mas essa aqui eu achei legal porque para a gente se familiarizar com as informações mais recentes, além dos aspectos visuais, né, que é uma marca do nosso tempo, né? Então é uma coisa do tipo. E tentar memorizar algumas coisas, até mesmo para a hora da leitura bíblica ou da pregação. Por exemplo, você está Jonas, ele devia ir para Nínive, né? Nínive, mas ele foi para Tarsis. E aí o grande peixe vomita na praia de Nínive. Aí, como é que é isso, né? Então, você tem que ter uma ideia de, mais ou menos, no mapa, onde é Nínive, onde é Tarsis, né? Para você ter uma dimensão do que esse grande peixe fez e assim, para você ficar mais espantado ainda com o milagre, né? Agora, se você não tem noção de nada, é como se assim, aqui é Nínive, aqui é Tarsis, e aí o peixe pronto, foi, acabou. Agora, a noção geográfica já te dá uma ideia, né, da realidade. Aí, já vi que a Neuci não vai comprar esse livro, porque ela vai olhar a Bíblia em preto e branco, né, o mapa da Bíblia em preto e branco dela. E aí, seguindo aqui, né, por exemplo, 2 exemplos de descobertas arqueológicas por exemplo, o aqueduto do rei Ezequias em Jerusalém e o teatro de Éfeso na Turquia, né? Então, por exemplo, a arqueologia ela não apenas permitiu a identificação dos lugares, mas também deu acesso às construções e artefatos usados por pessoas dos tempos bíblicos, como muralhas, armas, utensílios de cozinha, louça de barro, entre outros. Porém, tais evidências podem ser difíceis de interpretar, uma vez que nem sempre há como datá-las com exatidão. Mas a arqueologia revelou ainda diversos dos documentos escritos. Muitos não passam de listas de mercadorias ou recibos, mas alguns registram acontecimentos históricos. Na presente obra, nos valemos com frequência dos textos históricos de povos do Antigo Oriente e a literatura da Grécia e de Roma para elucidar o relato bíblico. Então, por exemplo, você encontra uma determinada peça, mas se junto com aquela peça
suponhamos que, de repente, né, o Joelson, ele vai comprar um imóvel, e aí nesse imóvel ele vai cavar, né, para fazer uma piscina, e ele encontra uma casa. E naquela casa ele encontra alguns utensílios, e dentro, naqueles utensílios ele encontra uma sacola das casas da banha. Aquela sacola das casas da banha já deixa claro que, assim, não é de agora, essa casa não é do ano passado, não é de 10 anos atrás. Deu para entender? Claro, eu estou falando de um modo muito, muito pálido, mas deu para vocês entenderem a questão da pesquisa. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela está, né, lendo o texto bíblico com aquela ideia, né, acho que eu já falei isso aqui, né, de que Abraão, Isaac e Jacó estavam com Pedro, Tiago e João comendo churrasquinho na laje. E não é bem assim, né? Assim, há uma distância cronológica entre eles, uma distância geográfica entre eles e entre nós. E a gente tem que ter essa noção na hora de tratar. E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, em relação à questão do Antigo Testamento. A gente tem um material aqui, né, de Êxodo 20, conforme consta num dos mais antigos exemplares completos do Antigo Testamento em hebraico, o Códice de Leningrado, em São Petersburgo, do texto massorético do Antigo Testamento, é datado de 1008 depois de Cristo. Então, é aquele caso de, assim, você não está com um material, né, que alguém inventou ontem. Não é aquela coisa do tipo, o Marcelo, ele quer enganar a gente e trouxe uma informação. Não. Com o passar dos anos, muita coisa aconteceu e tem coisa que dá para informar, né? Claro que o nosso trato com a Bíblia é por fé, não é por ciência. Mas, assim, as coisas que a gente prega não vieram do vácuo, né? Exatamente. Elas surgem na história. Claro que corre o risco de alguém colocar um pouco mais de tinta, deixar uma cor um pouco mais forte, né? De modo que algumas coisas não correspondam muito ao que realmente aconteceu. Mas agora, a gente também não pode dizer que não aconteceu, por quê? Porque tem registro. E aí, e não sei se dá para entender, eu não estou falando aqui numa linguagem de fé, tá, gente? Eu creio, pronto e acabou. Estou falando, sou crente, tá? Então, agora, o que eu estou dizendo aqui é o fato de a gente olhar para essas coisas e verificar o seguinte, olha, tem gente que não dá a mínima e fala que a Bíblia é conto da carochinha, essas coisas todas. Mas, assim, ela não surgiu do nada. Ela não veio de Nárnia, né? Então, houve um processo de construção até que a Bíblia chegou até nós. Fala, Marcelo. Também tem a questão de que o pessoal secular acredita, tem, por exemplo, os 5 escritos de Aristóteles. Uhum. Eles confiam quase que plenamente naqueles escritos. Mas aí você vê que tem milhares de escritos do Novo Testamento, mas eles questionam isso. Mas é aquele caso, né? A afetividade, ela afeta o juízo, né? Então, como é que eu posso dizer? Por exemplo, existem coisas que eu posso discordar do nosso atual presidente, mas eu não posso, por exemplo, fingir que é algo positivo, né? Não aconteceu nada de positivo porque eu gostaria que uma outra pessoa fosse eleita. Entende? É aquele caso, meu filho brigou com seu filho. E assim, eu não posso dizer que o meu filho está certo só porque ele é o meu filho. Só que às vezes as pessoas elas fazem isso, né? Elas às vezes desmerecem ou desqualificam aquilo que elas não acreditam e que assim, aquilo que elas não acreditam não pode estar certo. Se tiver, a gente desqualifica. Infelizmente, isso acontece. Só que se a pessoa for séria e for responsável, ela pode até dizer assim, olha, eu não creio, mas daí a dizer que algo não aconteceu, eu preciso ter dados objetivos. Eu não posso chegar e dizer que aconteceu ou não aconteceu. E eu não estou pegando o caminho de Deus existe ou não, de os anjos têm asas ou não. Eu estou discutindo aqui a questão histórica, né? De assim, olha, vamos pesquisar?
Vamos ver até que ponto a nossa geografia é mítica ou não. Vamos ver até que ponto, né, assim, alguém carregou um pouco na tinta na hora de escrever o negócio ou não. Né? Eu lembro que uma vez eu perguntei para o meu professor de Antigo Testamento, né, que eu tinha professores que acreditavam, né, na existência dos personagens bíblicos e alguns que não. Né? E aí, nessa situação, eu cheguei para o professor e perguntei, aconteceu isso comigo. Né? Eu não vou falar, pode me julgar, porque a culpa não é minha. Então, aí, nesse caso, eu cheguei para o professor e falei assim, professor, Abraão existiu? Aí ele falou assim, olha, eu não posso afirmar para você que Abraão existiu, mas existiu uma pessoa que ela teve uma experiência com Deus e ela foi considerada o pai de nações. E começaram a falar sobre ele de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até que a tradição oral se tornou um material escrito e chegou até nós. Ou seja, ele não teve aquele discurso, né, bonitinho, arrumadinho, e nem bateu de frente. Por quê? Porque, assim, a ideia de Abraão não ia surgir do nada, meu Deus do céu. Ela surge na história devido a alguma coisa que aconteceu. Talvez o leitor de então tinha uma compreensão diferente do leitor de hoje. Né, como a questão da discussão se Moisés escreveu, né, que ele ia morrer. Né? Então, assim, e o que Deus ia fazer lá em cima do monte. Isso pode acontecer. Mas, assim, a ideia aqui não é discutir alguns pormenores numa perspectiva cientificista do nosso tempo, mas é aquela ideia de olhar para a narrativa bíblica e extrair da narrativa bíblica lições para a nossa vida, que para mim é o mais importante e é o que boa parte dos crentes não fazem. O pessoal do crente, o crente quer tretar, entendeu? E aí nesse caso, e assim, eu já estou quase chegando no meio já, né? Falta 5 anos para 50. Eu não vou gastar energia com esses negócios, não. Eu estou igual aqueles coroas jogando bola. Em vez de sair correndo igual um desesperado, só no toque. Só no toque. Nossa, Delcio, se tivesse aqui. Delcio. Delcio faz falta. E aí, nesse caso, né, a respeito disso aqui, vamos voltar para cá, né? Acho que já deu. Então, no nosso caso, né, a gente tem uma construção da Bíblia diferente da Bíblia hebraica, que é composta de lei, profetas e escritos, e segundo a terminologia judaica, a lei corresponde aos 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, né, de acordo com a tradição. Os profetas abrangem todos os profetas, exceto Daniel, né, que é um livro que é incluído nos escritos, porque ele é uma obra mais recente. Né? Recente que eu falo para nós. Para a composição dos profetas é uma obra tardia. Né? E aí, nisso, eles tinham aquela ideia de profetas anteriores e profetas posteriores. Por exemplo, Josué, Juízes, Samuel, Reis, é tido como profetas anteriores, porque ali você tem os profetas que não são literários, como Elias, Eliseu e assim por diante. Né? E aí, no caso dos escritos, tem o Novo Testamento sintetiza essa designação, ainda mais na expressão a lei e os profetas. Na Bíblia cristã, a ordem dos livros históricos é um pouco mais cronológica e a literatura sapiencial vem depois dos livros históricos, enquanto os profetas são colocados no final. O Novo Testamento é dividido em 2 partes principais, os 4 evangelhos e as cartas de Paulo e outros líderes da Igreja Apostólica. Entre os evangelhos e as cartas encontramos inserido o livro de Atos dos Apóstolos, que é o relato de Lucas sobre o crescimento da Igreja Apostólica. O Novo Testamento se encerra com o Apocalipse, um vislumbre do céu e do futuro como a revelação dada ao apóstolo. Enquanto Atos faz a ponte entre, no caso assim, a origem, né, do movimento evangélico com Jesus, né, a gente tem o caso, né, de Atos, né, falando sobre como começou a caminhada da igreja. Então, entre os evangelhos e as epístolas, Atos é uma demonstração clara, olha, assim foi como começou, para que hoje a gente estivesse do jeito que está. Né? E no caso Apocalipse, aquela mensagem de esperança do tipo, olha, Jesus não voltou, mas ele vai voltar e a maldade vai ter fim, Maranata, vamos seguir. E nesse caso, tem os apócrifos, né, que são os livros que foram escritos por líderes religiosos
no período entre o Antigo e o Novo Testamento. E alguns, por exemplo, né, foram até encontrados em Qumran, em Qumran, o que são chamados de manuscritos do Mar Morto. E esses líderes judeus de um período posterior e as igrejas protestantes não consideram esses apócrifos como autorizados ou canônicos, embora a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa conferem aos apócrifos status, né, de canônico, mas não apresentam consenso em relação aos textos que devem ser incluídos nessa categoria, como, por exemplo, o caso de 1º e 2º Macabeus, né, que faz uma transição naquele período interbíblico, né, quanto à questão de como como eu posso dizer, você tem aquela situação da dominação que Israel vai passando, né, antes, né, de ter a questão dos romanos, né, naquele período de Antíoco Epifânios e toda aquela revolta, né, em que assim o povo estava sendo bastante solapado depois é claro, da decisão tomada, e que foram castigados, ficaram no exílio, voltaram, mas assim, sempre a cada reino a cada império mundial que assumia, eles ficavam, né, naquela situação de posição inferior e subalterna. Fala, Marcelo. E sobre aquela questão da interpretação dos profetas. Porque, por exemplo, eu já vi muitas interpretações que falam: o rei da Babilônia é o diabo, alguma coisa assim. É aquele caso, por exemplo, quando eu tenho uma série de vídeos sobre Daniel que você poderia assistir, dar uma curtida e compartilhada, mas tudo bem, né? Em relação a essa situação, vai ter gente, né, que vai defender a ideia, né, de que ali a profecia contra o rei de Tiro está relacionada ao diabo. Entretanto, o próprio texto o chama de homem, né? E era comum no período da antiguidade superdimensionar a figura do monarca, a figura do rei. No contexto judaico, você vai verificar, por exemplo, ou hebreu, você vai verificar a ideia do rei como filho de Deus, né? Porque, né, ouve, ó Israel, só tem um Deus, não vem com essa não. Mas, por exemplo, você vai ver, no caso de Faraó, aquela ideia de ele ser o Horus vivo, né? De ele ser um Deus que está encarnado, uma coisa mais ou menos assim. Então, a ideia de uma pessoa sobrenatural acontece, né? Nesse contexto. Então, por exemplo, isso pode significar, né, para o leitor de hoje, essa ideia. Mas, assim, eu particularmente não participo dela, entende? Mas, se você, por exemplo, entender que deve ser o diabo, até porque, assim, a compreensão do satânico naquele período não era igual no Novo Testamento. Você pode reparar que no Novo Testamento começa a aparecer espírito imundo, pode reparar, os negócios assim, tá, aquela coisa toda. Mas se você olhar para trás, você não vê muito isso. Você vê um Satanás, né, que está disputando o corpo de Moisés com o anjo Gabriel. Você vai ver um Satanás, né, que está acusando Josué no livro de Zacarias. Você vai ver um Satanás que está achando que Jó, né, vai negar sua fé. Mas você não vê Satanás igual você vê no Novo Testamento. Porque a gente percebe que houve uma mudança de compreensão teológica a respeito de Satanás. E alguns até dizem que essa ideia do diabo, né, no Antigo Testamento é uma ideia posterior que foi inserida, né, nos relatos do Antigo Testamento, quando eles tiveram contatos, né, com ai, meu Deus do céu, tá me faltando aqui agora o nome do povo. Deixa eu ver. Não, teve o Império Babilônio, os persas, os persas, e no contato com o zoroastrismo, né? Mas aí é um assunto mais longo que, não, né, como sempre, não tem muito a ver. Então, a gente vai falar aqui, né, sobre mas faz sentido, é bom saber sobre o Satanás. Em relação, né, a esse caso,
né, a gente vai fazer algumas considerações sobre a criação, né? E a gente vai pegar algumas coisas aqui para conversar sobre alguns termos, né, que a Bíblia usa, que a gente não está muito familiarizado, né? Mas isso é para o próximo vídeo. Solta a vinheta. Ai, ai. Então, peraí.